E aí galera, Mr. Coder aqui de novo. Bom, hoje eu vim falar sobre dedução matemática, pois eu tive muita dificuldade para entender isso e eu só fui entender no canal de um cara chamado Jesse Mays e de um canal estrangeiro chamado The Organic Chemistry Tutor. Isso faz uma diferença imensa na minha vida, então eu vou mostrar para vocês aqui como que isso funciona. Equação, né? Quando você tem duas igualdades. Então se eu disser que 20 mais 30 na igualdade, ele tem que dar 50, certo? Aí o professor ensina pra gente, mas você tem que jogar a variável para outro lado, só que ele não mostra matematicamente como isso é feito. Então você imagina o seguinte: nesse 20 tem um sinal de mais, você quer isolar o 30, certo? Então você vai fazer o que? Você vai subtrair 20 desse lado da igualdade, porque se eu tenho 20 balas e eu chupo 20 balas, eu não tenho nada. Só que tudo que eu fiz desse lado da igualdade, eu tenho que fazer daquele. Então eu jogo os 20 para o outro lado, certo? 20 menos 20, 0, cancelou. 30 é igual a 50 menos 20. 50 menos 20 é 30, tá coerente, certo? E aí a gente pode fazer a mesma coisa com 30. A gente tem 20 mais 30 é igual a 50, certo? A gente vai colocar o sinal de mais no 20, que é implícito aqui, e a gente vai colocar 30 negativo. A gente tem 30 chicletes e chupou 30 chicletes, a gente não tem nada. Eliminamos a variável desse lado e isolamos o 20. Só que tudo que a gente faz de um lado, a gente tem que fazer do outro. E aí a gente corta esse 30 com esse, porque menos 30 mais 30 dá 0. Isolamos o 20. 50 menos 30, 20. Super coerente, certo? Agora que a gente já visualizou mais ou menos como isso é feito com número, vamos mudar para variável isso. Vamos começar com soma, né? Aí a gente vai falar que A é igual a B mais C. Se a gente quer isolar o B, o que a gente faz? A gente subtrai o C desse lado da igualdade. Só que se a gente faz isso desse lado da igualdade, a gente tem que fazer desse. Nesse A tem mais implícito, a gente vai colocar menos C aqui. Se eu tenho um C e gasto C, eu não tenho nenhum C, certo? A gente isolou o B aqui, certo? E vamos fazer a mesma coisa com o B. A gente tem o A e a gente tem que A é igual a B mais C, certo? Se a gente tem o B e a gente subtrai o B, a gente não tem nada. Só que tudo que a gente faz de um lado, a gente tem que fazer do outro. Então B menos B, 0. Só sobra C. A gente isolou a variável C. Legal. Isso é para conta de mais e de menos. Agora vamos tentar com dividir e multiplicar. Primeiro eu vou fazer com número. A gente tem aqui que 10 sobre 2 é igual a 5, certo? Eu quero isolar o 10 aqui, eu faço o que? Eu multiplico o 2 desse lado. 2 dividido por 2 é 1. 1 vezes 10 é 10, certo? Só que o que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro. Aqui vai dar 1
E 1 vezes 10 vai dar o 10, eu isolei o 10. 5 vezes 2 é 10. Então tá coerente o que a gente falou do outro lado. Agora eu quero isolar o 2. Como que eu vou fazer isso? Quando a variável está na parte de baixo da igualdade, a gente tem que mover ela de lugar. Então, a gente tem 10 sobre 2 é igual a 5. A gente não pode simplesmente isolar o 2. A gente joga o 2 para o outro lado, multiplicando. Corta ele aqui, porque 2 dividido por 2 é 1, e 10 vezes 1 é 10. E agora, para isolar o 2, já que ela está na parte de cima da função, a gente simplesmente divide o 5 por ele mesmo. E aí, a gente consegue que 5 dividido por 5 é 1, 2 vezes 1 é 2, e a gente isolou o 2. 10 dividido por 5 é o 2, então está super coerente, certo? Então, vamos tentar isso agora com variáveis. A gente tem aqui que o A é igual a B vezes o C. A gente quer isolar a variável B. A função oposta de multiplicação é divisão. Se a gente dividir o C por C, se a gente divide uma bala por uma bala, a gente tem uma bala. Se a gente dividir duas balas por duas balas, a gente tem uma bala. Qualquer número dividido por ele mesmo sempre vai dar 1. Então, a gente divide isso aqui por C. Aqui, como vai dar 1, B vezes 1 dá o próprio B. A gente isolou a variável B. Certo? Agora a gente vai isolar a variável C e o processo vai ser o mesmo, porque basicamente se a gente tem B vezes C, mudar a cor, B vezes C, a única coisa que eu tenho que fazer é dividir o B dessa vez. B dividido por B é 1. C vezes 1, C. Isolamos a variável C, certo? Agora, vamos mostrar a parte de potenciação. Vamos basear mais ou menos no teorema de Pitágoras, certo? 9, vamos ver. 5 ao quadrado é igual a, deixa eu ver, 2 ao quadrado, 4. Deixa eu ver aqui que número que por ele mesmo dá 21. Ele não tem um número exato que dá 21. Pera. Isso vai ser um pouco mais chato para poder fazer. Bom, para poder a gente fazer mais diretamente, eu já vou mostrar direto, porque esse é um pouco mais chato para poder pensar. Então a gente vai colocar aqui que x é igual a x ao quadrado, x ao quadrado. Vamos fazer o teorema de Pitágoras aqui. X ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Como que a gente vai fazer isso aqui? Se a gente quer isolar esse x aqui, o oposto de potenciação é radiciação, certo? Então a gente vai botar essa potenciação aqui na raiz, e aí a gente tem raiz de 2 elevado a 2,
a gente corta e a gente corta. Então, tudo que a gente faz de um lado da igualdade, a gente tem que fazer do outro. E aí, vai ficar que o x é igual a raiz de 5 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Eu vou fazer isso aqui para poder descobrir quanto que é x e depois a gente faz a operação reversa para ver. Então, raiz de 5 ao quadrado mais 2 ao quadrado é igual a 5,38. X é igual a 5,38 51 648. Bom, é isso aí. Agora, se eu quiser saber se isso é verdade, eu elevo esse número ao quadrado. Oito, 5, 1, 648 ao quadrado, que me dá 29. E se eu fizer 5 ao quadrado mais 2 ao quadrado, ele tem que me dar os mesmos 29. Isso que está acontecendo. Então está super coerente a nossa conta. Bom, então é basicamente isso aí. Para poder isolar as variáveis, a gente tem que fazer a operação oposta da conta, e aí a gente consegue isolar. Por hoje é só. Valeu, galera.